Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre ação penal. Bom, nós sabemos que todas as vezes que alguém comete um crime, nasce para o Estado o direito de punir essa pessoa que cometeu esse crime. Ela vai buscar a aplicação desse ius puniendi por meio da ação penal. A lei determina que eu tenho dois tipos de ação penal, ação penal pública e ação penal privada. Em termos de ação penal pública, nós temos três tipos de ação penal pública. Nós temos a ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada é a regra. Todas as vezes que tiver um crime, a ação penal será a pública incondicionada. Nós sabemos que aquele tipo penal exige uma ação penal pública incondicionada porque no corpo do seu tipo penal nada menciona a respeito de qual seria a ação. Então, por regra, ação penal pública incondicionada. Todas as vezes que o tipo penal exigir alguma condição de procedibilidade, nós vamos ter os outros tipos de ação penal pública. Por exemplo, na ação penal pública condicionada à representação, o tipo penal, no corpo do tipo penal, exige somente se procede mediante representação. O que é isso? É uma condição de procedibilidade. A vítima tem o prazo de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria, para representar, para manifestar, dizendo que gostaria que o réu fosse processado. Todas as vezes que a lei exigir a requisição do ministro da Justiça, no tipo penal, vai estar exposto dizendo somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Portanto, o titular da ação penal não pode ingressar com a ação sem essa condição de procedibilidade. Qual que é? Requisição do ministro da Justiça. Então, aqui eu tenho os três tipos de ação penal pública. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação da vítima, manifestação de vontade da vítima, dizendo que quer que o réu seja processado, prazo 6 meses, a contar do conhecimento da autoria. E ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. A lei não determina um prazo, mas determina essa condição de procedibilidade. Precisa o ministro da Justiça apresentar a requisição para que o titular da ação penal possa, em juízo, ingressar com a ação. Bom, em termos de ação penal privada, também nós temos três tipos de ação penal privada. A ação penal privada propriamente dita, que é a regra, mas todas as vezes que o tipo penal exigir uma ação penal privada, ele vai constar no corpo do seu tipo penal. Somente se procede mediante queixa. O tipo penal previu, somente se procede mediante queixa. Portanto, aquele tipo penal ele é verificado por meio da ação penal privada. Bom, a propriamente dita não traz nenhuma especificação no tipo. Então, nós sabemos que tenho a ação penal privada sem nenhuma necessidade de nenhuma maior caracterização de qual seria a condição além dessa queixa. Nós temos a ação penal privada personalíssima. Aí, o tipo penal determina que somente a vítima é quem poderá ingressar com essa ação penal. Ela não pode fazer a substituição processual. O que é substituição processual? Em caso da morte da vítima, em caso da ausência da vítima, nós seguiríamos aquele CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Na ação penal personalíssima, isso não é admitido, não existe essa possibilidade. E nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. Aqui nessa situação existe uma inércia do titular da ação penal pública, do Ministério Público. Ele não pede arquivamento, ele não faz nenhum procedimento dentro do prazo legal e permite que a vítima, contratando o advogado ou tendo alguém com capacidade postulatória, ingresse com uma ação penal privada numa situação que caberia à ação penal pública. Ok? Então, esses são os três tipos também da ação penal privada. Ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima, só existe um crime que é ação penal privada personalíssima, o artigo 236 do Código Penal, e ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Para relembrar então a ação penal. Forte abraço, amigos!